A chegada do 5G ao Brasil promete trazer aí uma grande revolução, né, quando o assunto é internet de qualidade e conectividade no campo. Há estudos que mostram que com apenas 23% da área rural coberta com sinal de internet móvel, o país poderia aumentar aí o valor da produção agrícola em até 100 bilhões de reais com a ampliação do sinal de telefonia. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o engenheiro agrônomo Wellington Sena, ele que é arquiteto de soluções de uma empresa especializada em gestão agroindustrial. Wellington, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto muito importante para a nossa agricultura, né? Sem dúvidas, Wellington. Há uma grande expectativa, né, em torno aí da chegada do 5G ao Brasil, principalmente quando o assunto é conectividade no campo. Quais os principais avanços esperados aí para o agronegócio, né, relacionados ao 5G? Ok. O 5G, ele é uma evolução, né, de um processo que já existe no campo, né? A gente tem aí o 4G, que todo mundo tem à disposição aí no seu celular. O 5G é a melhoria dessa conexão. Então, o principal motivo, né, dessa evolução é aumentar o fluxo de conexão, né, de quanta informação pode transitar com melhor qualidade, mais rapidez e mais segurança, né? Então, com todo esse avanço dessa nova tecnologia, a intenção é abordar uma área muito maior dentro do nosso agronegócio, então disponibilizar essa ferramenta a mais produtores e a quem já usa a melhoria desses dispositivos. Por exemplo, você consegue conectar mais equipamentos a uma antena, você tem uma rapidez maior de troca de informação entre os dois dispositivos, isso traz ganhos aí diretamente ao produtor, que ele pode melhorar o seu rendimento, sua eficiência e também indireto, que toda a cadeia vai ser beneficiada, tanto o transporte como a parte portuária, por exemplo, na questão de exportação do produto, tudo isso vai diminuir o valor de frete e beneficiar o produtor aí indiretamente e todos ganhando nesse processo do agronegócio. Pois é, a falta de conectividade, né, Wellington, sempre foi um gargalo para a adoção de novas tecnologias. E esses ganhos com o 5G, na sua opinião, então, serão tanto dentro quanto fora da porteira? Exatamente. Hoje a gente tem levantamentos que ainda 70% das propriedades rurais no país ainda trabalham offline. Então a gente tem aí apenas 30% com essas conexões no 4G. No 5G é ampliar o processo, né, através do leilão que foi feito o ano passado, em contraponto à aquisição pelas grandes empresas do processo de distribuição dessa tecnologia. Eles têm que ter um roadmap aí de distribuição desse sinal. Então até 2029 a gente vai ter aí 50% das cidades acima de 30 mil habitantes já utilizando essa conexão. Então todo esse processo vai ser fornecido aos produtores rurais, indiretamente, que eles vão ter acesso a essa conexão. E como falei, tanto diretamente, podendo usufruir dessas tecnologias dentro da sua propriedade, quanto fora, indiretamente, como prestação de serviço, utilizando uma imagem de satélite. Isso tanto na parte de produção, como socialmente falando. Ele vai ter acesso a toda a tecnologia, pode acessar uma rede social, ele vai ter conexão com o mundo fora da sua propriedade. Então, todos os benefícios que hoje nós temos com o 4G nas grandes cidades ou nos grandes centros, o produtor rural ele vai ter acesso a isso com o 5G. Quando a gente fala aí também na tecnologia 5G, né, quanto que ela deve gerar, Wellington, em investimentos para o agronegócio? Quais são as estimativas atuais? Isso, como você falou aí, num acréscimo de 25% da rede que nós temos hoje de cobertura da internet, nós vamos ter aí um aumento de 6,3% no valor bruto do produto do agronegócio. Isso equivale para 2022 quase 1,2 trilhões de reais. A questão do investimento do produtor para adquirir essa tecnologia, como ela é muito incipiente, ela está ainda num processo de distribuição, ele ainda é alto, um custo alto por conta de poucos equipamentos hoje a atender essa tecnologia. Mas com o passar do tempo, como ocorre com as várias tecnologias que são ofertadas aí aos produtores, quando aumentar a procura, aumentar a disponibilidade de equipamentos como antenas, até mesmo dispositivos que vão consumir essa tecnologia, a tendência aí é de queda desse investimento. Fala-se que em torno de 30% mais barato do que é o investimento hoje para ter um 4G, né? Porque eles vão ter que fazer investimento em novas antenas, porque o processo é totalmente diferente, mas para você ter uma ideia, equipamentos que utilizarem um 5G, só de economia de energia, bateria e energia consumida, vai ter uma economia de até 90%. Então, como eu falei, ele pode ser tanto diretamente na aquisição de equipamentos para utilizar o 5G, quanto nessa questão
questão de economias de uso, de processo, né? Você pode ter mais equipamentos utilizando dessa antena, o que vai aumentar também a disponibilidade e eficiência desse sinal dentro da fazenda. Perfeito. E falando, né, em investimentos, já foi instalada a primeira antena com essa tecnologia no país, né, Wellington? Conta pra gente, foi uma fazenda, então, no Piauí? Exatamente, é um grupo que está utilizando, né, teve até ali a participação do governo federal, fazendo essa, como se diz, startando esse processo ali do 5G, para também dar atenção, né, chamar os holofotes aí da mídia para esse processo, que o governo, tanto com capital próprio ali, a gente fala de investimento privado quanto investimento público, nesse sentido, né, então teve lá no Piauí, esse marco, né, essa evolução aí do processo, a instalação dessa antena, para também abrir os olhos das empresas que investem nesse processo, né? Então, as empresas fornecedoras de software, de hardware para esse investimento, então abriu-se aí a porteira para que a visão e a direção dos investimentos dessas empresas sigam também nessa direção. E como eu falei, também passando, né, que começou com um leilão onde foi ofertada as faixas disponibilizadas para que as empresas fornecessem essa tecnologia à grande população. Então, vai ter todo um investimento também do governo para habilitar as antenas e criar a amplitude de ação desse sinal, e esse evento que ocorreu lá no Piauí foi nesse processo, né, dessa nova fazenda passando aí a utilizar essa tecnologia. Tá certo, Wellington. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, participação aqui no nosso Bem da Terra. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade.